durante milhares de anos. O ser humano olhou para o céu com o mesmo pensamento. E se nós pudéssemos voar? Parece simples hoje. Entramos em um avião, escolhemos uma poltrona, apertamos o cinto. E em poucas horas atravessamos países inteiros. Mas por trás disso, existe uma história que começou com algo muito mais poderoso do que tecnologia, um sonho. Porque antes do avião existir, voar parecia impossível. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Tudo aquilo que muda o mundo, um dia também parece impossível. Hoje você vai descobrir quem inventou o avião, como surgiu essa ideia, quem foram os homens que desafiaram o impossível e por que essa invenção mudou a humanidade para sempre. Mas acima de tudo, essa é uma história sobre coragem. Coragem de acreditar em uma ideia quando o mundo inteiro duvida dela. Muito antes do avião existir, os seres humanos já tentavam voar. Na mitologia antiga, existiam histórias de homens criando asas. Leonardo da Vinci desenhou máquinas voadoras séculos antes da tecnologia permitir algo parecido. Muitas pessoas construíram equipamentos estranhos tentando sair do chão e quase todas fracassaram, mas isso nunca impediu o ser humano de continuar tentando. Porque existe algo curioso na humanidade. Quando alguém imagina algo, cedo ou tarde alguém tenta transformar aquilo em realidade. No final do século XIX, o mundo estava mudando rapidamente. A eletricidade avançava, as máquinas evoluíam, os motores começavam a surgir. E alguns inventores começaram a acreditar que voar talvez não fosse impossível. Entre eles estavam dois irmãos americanos, Orville Wright e Wilbur Wright. Os irmãos Wright trabalhavam em uma oficina de bicicletas nos Estados Unidos. E isso é algo muito interessante dessa história. Eles não eram milionários, não eram cientistas famosos, não tinham grandes laboratórios. Eles apenas eram extremamente curiosos. E talvez essa seja outra grande lição. Muitas invenções não nascem de pessoas especiais. Elas nascem de pessoas comuns, que decidiram não abandonar uma ideia. Os irmãos Wright eram apaixonados por mecânica. Enquanto trabalhavam consertando bicicletas, começaram a estudar pássaros. Sim, pássaros. Eles observavam como as aves inclinavam as asas, faziam curvas e se mantinham no ar. E perceberam algo importante: voar não era apenas ter um motor. Era controlar o equilíbrio. Isso mudou tudo. Naquela época, muitos inventores tentavam construir máquinas voadoras, mas poucos entendiam como controlar o voo. Os irmãos Wright passaram anos estudando isso, construíram planadores, fizeram testes, erraram inúmeras vezes, mas continuaram. E talvez seja exatamente isso que separa ideias comuns de invenções históricas: persistência. Porque quase ninguém vê os fracassos antes do sucesso. As pessoas enxergam o avião, mas não enxergam os anos de tentativas. Em 1903, os irmãos Wright fizeram um voo histórico em Kitty Hawk, nos Estados Unidos. O avião deles saiu do chão e voou por alguns segundos. Foi um momento histórico, mas existe uma grande discussão que continua até hoje: quem realmente inventou o avião? Porque enquanto os irmãos Wright realizavam testes nos Estados Unidos, um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont também estava tentando conquistar os céus. E para muitos brasileiros, foi Santos Dumont o verdadeiro inventor do avião. E essa parte da história é fascinante. Santos Dumont nasceu no Brasil, em Minas Gerais, em 1873. Desde criança, era apaixonado por máquinas. Seu pai trabalhava com fazendas e utilizava equipamentos modernos para a época. Isso despertou nele uma curiosidade enorme sobre mecânica, e talvez seja aí que outra reflexão aparece. Grandes ideias muitas vezes começam com pequenas curiosidades. Uma criança observando máquinas acabou ajudando a mudar o mundo. Santos Dumont cresceu fascinado pela ideia de voar. Na juventude mudou-se para Paris, na França, que naquela época era um centro tecnológico importantíssimo. E lá começou a construir balões e dirigíveis. Ele ficou famoso por criar máquinas voadoras extremamente avançadas para a época, mas o grande sonho dele era outro: criar uma máquina mais pesada que o ar, capaz de voar sozinha. Muita gente dizia que era impossível, outras pessoas achavam aquilo ridículo, mas Santos Dumont continuou. E aqui existe uma das maiores lições dessa história: toda pessoa que tenta criar algo novo, inevitavelmente será desacreditada.
porque o novo assusta, o impossível incomoda, mas ainda assim, algumas pessoas continuam, e graças a elas, o mundo avança. Em 1906, Santos Dumont apresentou ao mundo o famoso 14 bis, diante de uma multidão em Paris. O avião conseguiu decolar sozinho, voar e pousar sem ajuda externa. Esse detalhe é muito importante, porque os voos dos irmãos Wright utilizavam trilhos e outras condições específicas. Já o voo do 14 bis aconteceu publicamente e sem auxílio externo para decolagem. Por isso, muitos consideram Santos Dumont o pai da aviação, e independentemente da discussão, uma coisa é impossível negar: esses homens mudaram a história da humanidade, porque depois daqueles primeiros voos, o impossível deixou de parecer impossível, e talvez essa seja a maior transformação causada pelas invenções. Elas não mudam apenas objetos, elas mudam a mentalidade humana. Depois do avião, o mundo ficou menor, as distâncias diminuíram, as viagens ficaram mais rápidas, países se conectaram, culturas se aproximaram. Hoje, milhões de pessoas atravessam oceanos em poucas horas, algo que antigamente levaria meses. E tudo isso começou com pessoas que se recusaram a desistir de uma ideia. Mas talvez exista algo ainda mais importante nessa história. Nem os irmãos Wright, nem Santos Dumont sabiam até onde suas invenções chegariam. Eles não imaginavam aviões gigantes, viagens internacionais, voos espaciais ou milhares de aviões cruzando os céus todos os dias. Eles apenas deram o primeiro passo, e isso ensina algo muito poderoso. Você não precisa enxergar o mundo inteiro transformado para começar. Você só precisa dar o primeiro passo na sua ideia, porque toda invenção gigantesca começou pequena. O primeiro avião voou poucos metros. Poucos segundos, mas aqueles segundos mudaram o futuro da humanidade. E talvez hoje exista uma ideia dentro da sua mente que também parece pequena, estranha, impossível ou até ridícula para outras pessoas. Mas muitas vezes é exatamente assim que começam as coisas que mudam o mundo. Talvez alguém tenha rido do primeiro avião, do primeiro celular, da primeira máquina de lavar, da primeira internet. E hoje, essas coisas parecem indispensáveis. Por isso, nunca subestime uma ideia apenas porque ela ainda é pequena. Toda grande invenção nasce invisível. Primeiro ela existe apenas dentro da mente de alguém, até que um dia ela ganha o mundo. E agora eu quero te perguntar, qual invenção você acredita que ainda pode mudar a humanidade no futuro? Escreve aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir as histórias por trás das invenções que transformaram o mundo, já se inscreve no canal Quem Inventou e ativa o sininho, porque aqui você não descobre apenas quem criou as coisas, você descobre como ideias aparentemente impossíveis conseguiram mudar a humanidade para sempre. E nunca se esqueça, tudo aquilo que existe hoje, um dia foi apenas a coragem de alguém em tentar